Estamos gravando. Vamos fazer o 11, então. 11 acho que também não tem muito mistério, né? No problema 5, então, vamos só retomar, né? Porque eu pulei, assim, tipo, do nada pro 11, né? Aquele probleminha da taça, ó. Então, qual é a velocidade do floco do gelo ao chegar no fundo da taça? Então, a gente fez toda a energia potencial, a gente analisou o que acontecia com a energia potencial, agora vamos fazer uma brincadeira com a energia cinética. Então, como é que a gente faz? Toda a energia que foi perdida potencialmente vai ser ganha cineticamente, né? Nem existe esse potencialmente mais cineticamente, mas é só para entender. Que é isso que o capítulo está mostrando pra gente. Tudo que uma ganha, a outra perde, tá? Então, variação de energia cinética. M sobre 2 V final. Bom, tá. É que agora eu já fiz várias vezes, né? Eu acho que eu posso fazer mais direto aqui. V ao quadrado menos V0 ao quadrado. Final menos inicial, tá, gente? Vai ser igual a menos variação de ΔU. O ΔU a gente já tem, né? A velocidade inicial, vamos buscar no exercício de cima. Se eu não me engano, ele fala que é abandonado. Liberado. Ó, vamos resgatar aqui. Esse liberado aqui é uma velocidade inicial 0, tá? Não foi lançado, não foi jogado. Então, os termos são super importantes para que a gente interprete qual que é a velocidade dele. E aí, o que a gente vai ter é só a velocidade final, que é o que ele está perguntando, né? Então, olha só. Eu vou ter V ao quadrado, que vai ser igual menos ΔU, que já estava daquele lado. O 2 passou multiplicando e o M passou dividindo. O meu V vai ser igual a tudo isso aqui. Então, vou copiar. Só que eu tenho que tirar a raiz dos dois lados, né? Porque eu quero só a velocidade. Da onde que a gente vai tirar ΔU? Lá de cima, menos 4,3 vezes 10 na menos 3. E o resto o exercício dá pra gente. Substitui os valores, faz a continha, não erra na calculadora. Encontra a velocidade 2,07 metros por segundo. Dependendo se vocês primeiro multiplicar, dependendo de como vocês colocaram na calculadora, esse 2,07 vai dar uma diferençazinha, tá? Se vocês vieram substituindo lá de cima e fizeram a conta, ou se vocês colocaram no final tudo que nem eu fiz, aí vai dar outro valor. Uma oscilação pequena de valores é aceitável, vocês não podem encontrar uma velocidade de 5, que daí aí tá errado. Mas, prof, eu encontrei 2,1, eu encontrei 1,97, são valores que talvez sejam aceitáveis. Aí a gente tem que fazer a análise do quão errado estaria, né? Mas tá bom, tá? Então é isso, é pegar os dados do exercício anterior e trazer eles para cá nessa lógica de que se uma ganha é porque a outra perdeu e vice-versa. Agora, a letra B pede: se o floco de gelo tivesse o dobro da massa, qual seria a velocidade? É isso que eu tinha mostrado. Eu já tinha dado spoiler para vocês lá na 5. Olha a maldade. Mas vamos fazer de novo para ficar bonitinho agora aqui. Se o floco tivesse... na B. O dobro da massa. Tá? Então, qual seria a velocidade? Aí a gente vai ter que ver que eu tenho esta... fórmula aqui, essa aqui, e eu preciso analisar o que está acontecendo. Bom, eu tenho uma velocidade ao quadrado, ó, um mv ao quadrado sobre 2, igual a menos ΔU. Ele está pedindo para analisar massa e velocidade. Então, eu vou pegar o 2 e vou jogar para lá e o resto não faz diferença. Eu vou ter m vezes v ao quadrado igual a uma constante. Vou colocar assim, tá? A gente não precisa saber o que tem lá no resto. A gente só precisa desse lado. O que eu tenho entre eles é uma multiplicação. Se eu tenho multiplicação, se a massa dobra, ou seja, aumenta, a minha
velocidade ao quadrado diminui. Então, eu tenho que massa é inversamente proporcional, espero que vou dar um tempinho para vocês falarem, ao quadrado da velocidade, tá? Então, o que aconteceria com a velocidade? Ela seria maior ou menor? Bom, tem um detalhe aqui, gente. Um detalhezinho, um pega-ratão aqui assim. Peguei essa parte aqui, por quê? Porque eu queria mostrar para vocês esse negócio da massa ser o inversamente proporcional ao quadrado da velocidade. Porém, vejam que eu estou dobrando a massa, mas eu não estou modificando a origem desse aumento de energia cinética. Eu não quero dizer a fonte, porque energia não se cria e a gente precisa perder essa noção de criar energia. Energia se transforma. Mas de onde veio essa energia? Ela veio do ΔU. E o ΔU não se modificou, as situações deles não se modificaram. E quando a gente abre as duas fórmulas, a gente faz mv ao quadrado sobre 2 igual a mgh. Olha só o que acontece quando eu faço essas duas coisas. Eu faço v ao quadrado sobre 2 igual a gh. A massa some. Se a massa some, não depende da massa. Tá? Então, assim, fiz as duas fórmulas para vocês não caírem nesse pega-ratão. Porque se a gente abrir, ó, vejam o que aconteceu aqui, né? A gente ignorou o ΔU e dentro do ΔU tem massa. Tá? Então, eu preciso ter esse cuidado de que eu não posso simplesmente vir aqui e eliminar esse cara. Lembra que eu falei para vocês? Vocês têm que pegar a massa e passar a massa para o outro lado? Então, eu preciso abrir essa equação, que é por isso que eu ia pegar ela aqui no início, né? Mas aí eu ia perder esse massa inversamente proporcional à velocidade ao quadrado, aí eu desisti. Tá? Se eu tivesse pego ali onde eu falei para vocês, eu ia cortar as massas. E aí vocês iam ver que não depende da massa. Então, se não depende da massa, a minha resposta é que fica constante ou permanece igual, enfim. Então, assim, às vezes a gente fala que isso é uma variável implícita. Vocês vão ver muito isso em cálculo. A massa está implícita no ΔU. Eu preciso explicitar ela, eu preciso tirar ela dali de dentro antes de analisar qual que é a relação entre os dois. E aí, quando eu colocar todas as massas e todas as velocidades separadas de um lado da equação, eu posso ver quem que é proporcional a quem, se depende e se não depende. Certo? Então, a minha resposta na letra B é que não depende. Vamos ver na C como é que ficaria. Se o bloco de gelo tivesse uma velocidade inicial, ou seja, se eu tivesse uma energia cinética lá no início, né? A resposta do item A aumentaria, diminuiria ou permaneceria a mesma. Então, olha só, eu tenho um ΔK igual a menos um ΔU, eu teria um K menos um K0 que eu não posso eliminar, igual a menos ΔU. E aí, antes, na situação anterior, eu tinha só o K. Peraí, tô pensando, calma aí. Eu não quero embananar vocês. Vamos analisar assim, ó. Esse ΔU, ele depende da massa, que é a mesma, ele depende de G, que é a mesma, e ele depende do H, que é a mesma. Então, isso daqui é igual ao anterior.
essa variação de energia cinética aqui seria igual à anterior. O que mudaria? Mudaria esse cara aqui para compensar esse início aqui. Entende o que eu quero dizer? Se eu teria essa velocidade de 2,07, se eu aumentei esse termo, eu aumentei porque agora ele tem um valor e antes ele era zero, esse K também precisa aumentar, para que a diferença seja sempre a mesma. Então, vamos fazer valores aleatórios para a gente enxergar isso. Se o meu K antes valia 5 e o meu K0 antes valia 0, o meu ΔK teria que valer 5. Se agora eu tenho um K0 de 2, o meu ΔK tem que ser 5, ΔK tem que continuar a ser 5. Por quê? Porque o ΔU não mudou, e é dali a fonte. É dali que veio esse aumento. E ele não mudou. Então, o meu K vai ter que ser 7, ele vai ter que compensar. Tá? Então, a pergunta dele seria qual a velocidade, não, qual que é a velocidade do floco, né? A velocidade aumentaria, diminuiria ou permaneceria a mesma? Bom, se a energia cinética tem que aumentar para poder compensar esse ΔU aí, que é o mesmo, então, K igual a mv ao quadrado sobre 2, K dividido por V ao quadrado é igual a m sobre 2, que é constante, né? Se o K aumenta, a velocidade ao quadrado também aumenta. Então, a resposta é aumentaria, pois ΔU é constante. Logo, aí vocês escrevem a frase bonitinha, né? ΔK também é constante e K precisa ser maior, deixa eu só botar aqui para poder escrever, ser, que é um R, maior, se K é maior, V ao quadrado é maior e V é maior. Aí faz uma frase bonita ali para escrever tudo isso, né? Mas a lógica é essa, tá? Então, eu olho o ΔU. ΔU não mudou, eu não mudei nenhuma situação que ele muda, né? Não mudei M, não mudei G, não mudei H. O ΔK, por consequência, não muda, mas se o meu K0 aumentou, o meu K tem que aumentar para manter o ΔK igual. Se o K aumenta, o quadrado da velocidade aumenta, logo a velocidade também aumenta.